o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Você vai me ajudar essa noite. Olhe para a pessoa que está do seu lado, com calminha mesmo. Pergunte, fale assim para ela: se a sua vida, se o seu tempo acabasse agora, o que você fez? Pode sentar. As crianças dizem amém. Entrega o carrinho de vocês para o papai e para a mamãe, tá bom? Senta aqui mais perto, para a gente ouvir a palavra de Deus, que vocês estão correndo desde o começo do culto com esse carrinho. Fica aqui na frente, que esse mês de julho as crianças foram tudo passadas com o Espírito Santo. Inclusive eu estou dizendo para os jovens que vocês vigiem, porque se vocês não fizerem nada, a geração que vem depois da gente está vindo com tudo, cheio da glória de Deus. Meus amados irmãos, deixa eu ver se eu ainda tenho voz. O povo de Israel hoje é uma grande multidão. Eles são milhares, eles são milhões, eles têm exército, eles são poderosos. Mas quando começou de uma forma improvável. Começou apenas com um único homem, cheio de dificuldade, tinha tudo para não ser ele. Mas o Deus que viu um homem impossibilitado, já enxergava o que hoje é uma nação poderosa. Como disse C.S. Lewis, Deus chama pessoas comuns para viverem destinos extraordinários. Eu não sei a situação que você se encontra ou a sua percepção a respeito de você mesmo, mas a Bíblia diz que os pensamentos que Deus tem a respeito de você são muito mais altos e melhores do que aqueles que você tem a respeito de si mesmo. Por mais que você olhe para si e não veja possibilidade, o Deus que olha para o começo já enxerga o fim de todas as coisas. O Deus que enxerga o começo já está olhando lá para frente, e é por isso que muitas vezes nós não entendemos o investimento de Deus em alguém que parece que não combina com aquilo que Deus está falando. Você já teve essa sensação, ou foi só eu, de que Deus liberou uma palavra sobre a sua vida que não combina com a sua realidade? O Senhor visita Abraão em Gênesis capítulo 12, e a promessa de Deus para a vida deste homem implicava e necessitava que a sua esposa fosse fértil, mas o ventre dela era estéril. Então Deus fala de fertilidade para uma família que tem uma impossibilidade, que é justamente não poder gerar, não poder cumprir aquilo que Deus falou que iria viver. Glória a Deus. É porque se você pudesse, se você tivesse força, se você tivesse contatos, se você fosse rico como queria ser, tivesse os talentos que queria ter, e fosse a pessoa que você queria ter sido, talvez você chegasse lá dizendo: foi a força do meu braço. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Levante as suas mãos para receber uma palavra que Deus falou comigo esses dias. É só os jovens que vão receber, a igreja quer receber também. Em nome de Jesus, assim diz o Senhor: aquilo que eu irei fazer na sua vida será tão grande, será tão maravilhoso, que ninguém na terra terá dúvidas de que foi a minha mão que realizou. Todos verão, testemunharão e saberão que foi a mão do Senhor que fez isso na sua vida. Sabe o que eles vão dizer? Rapaz, para fazer isso na sua vida, só Deus. Para fazer o que aconteceu, só Deus. Para levantar como levantou, só Deus. Para restaurar como restaurou, só Deus. Para tirar da onde tirou, só Deus. Para tirar de detrás das ovelhas maiadas e fazer assentar entre os príncipes, só Deus. Para olhar para a prostituta e fazer dela missionária, só Deus. Para olhar para o drogado e fazer dele pregador, só Deus. Para olhar para o pequeno que não sabe falar e dizer: tu vai ser profeta, só Deus pode fazer isso. Deus acredita em você, mesmo que hoje você ainda não acredite em si próprio. O Senhor chamou Abraão. O irmão teclado foi arrebatado. Se ele puder vir fazer uma ajudadinha. Foi trabalhar, ele mandou violão assim, andando. Bem fraquinho.
Senhor chamou Abraão, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu vou falar que nem eu falo com os jovens da minha igreja. Finge que vocês têm Jesus na vida e coloca alegria nessa fala. Né? Porque pensa numa coisa que me dá raiva. É um conjunto de jovens que canta, tá no culto, aí o mundano vem visitar e olha e pensa, for para ser crente desse jeito é mais legal na balada. Agora eu gosto de jovem que tu vê cantar e tu diz assim, rapaz, eu quero ser desse jeito, eu quero sentir essa presença, eu quero sentir essa glória. Já mesmo fui numa igreja, aí os jovens ficaram em pé para cantar. Primeiro que assim já não é para culto, aí eles começam, som da festa vai surgir. Isso me deu uma raiva. Povo de Deus tem presença. Povo de Deus tem alegria. Povo de Deus é diferente. Mas jovem é diferente. Jovem tem que ser marcado com a glória de Deus. O Senhor chama Abraão. Ele sai da sua terra e começa a caminhar com Deus, desenvolver com o Senhor um relacionamento. Deus fez uma promessa em Gênesis capítulo 12 e essa promessa é cumprida em Gênesis capítulo 21, quando a Bíblia diz, o Senhor visitou a Sara e cumpriu nela aquilo que lhe havia prometido, porque Deus é fiel. Quem pode dizer amém? Deus é fiel, quem pode dizer amém? O Senhor cumpriu a promessa na vida de Sara, e agora eles continuam caminhando com o Senhor, mas chega um tempo que na nossa linguagem, Abraão bateu as botas. Abraão morreu. O eufemismo que a gente usa, ele descansou no Senhor, dormiu no Senhor. Diga comigo, o tempo de Abraão, acabou. Não, amor, deixa assim mesmo. O tempo de Abraão acabou. A história que ele tinha para fazer com Deus, não dá para escrever história debaixo de 7 palmos. História se faz enquanto se está vivo. A Bíblia diz que Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Portanto, não seja um vivo que se comporta como morto. Já que é vivo, adora como quem está vida, celebra como quem tem vida, glorifica como quem tem vida. Quando ficar em pé para cantar, tira essa cara de morto e começa a cantar como quem tem vida, a adorar como quem tem vida, porque Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos... Olha para alguém do seu lado e pergunta, ainda tem vida aí? Bora ver se ele der pelo menos 2 glória a Deus, é porque ainda tem vida lá. O tempo de Abraão acabou. Olha para cá. Você pode ser, maravilhoso, maravilhosa. Seu tempo vai acabar e os vermes vão comer a sua carne. Você vai ser enterrado como todo mundo é. E os vermes vão... Esse dia eu estava pensando, né? A gente cuida tanto de um corpo que vai ser devorado por vermes e tão pouco da alma que vai viver eternamente no céu ou no inferno. E algumas pessoas, o Senhor fazia essa indagação. Rapaz, se tu cuidasse da tua vida espiritual como tu cuida do teu cabelo, tu já estava pregando no estado todo. Porque teu rosto não tem nenhuma espinha, mas tua alma está manchada. Escute que eu não estou falando que ninguém deve se cuidar, que ninguém deve se arrumar, que ninguém deve se preparar. Mas tem gente que passa 4 horas arrumando o cabelo, mas não tira 2 minutos de oração. A gente precisa entender o que é prioridade. Se a sua prioridade é o céu, você vive como cidadão do céu. Colossenses capítulo 3, a Bíblia diz, pensai nas coisas que são do alto e não das coisas que são de baixo. Sabe por que a gente vive um evangelho de mediocridade? É porque os nossos olhos estão só nas coisas da terra. Olha para alguém de novo aí. Diz para essa pessoa, já que tu veio, tu vai ouvir Deus falar contigo. Vai dando glória que disfarça. O tempo de Abraão acabou, ele morreu. E agora quem é que vai escrever a história? A geração que vem a seguir. Quem é a geração que vem a seguir? É Isaac. Embora Isaac seja filho de Abraão, e cá que nós é Abraão, é pai da fé, cara que teve amigo de Deus. Só que ter alguém na minha família, conhecer alguém que teve uma experiência com Deus, não significa que eu estou bem com Deus
se eu não me disponho a construir o meu próprio relacionamento com o Senhor. Tem gente que quando vai contar a história, só conta a história de Daniel Berg, só conta a história da irmã que fundou o grupo de jovens, só conta a história do pastor, só conta a experiência que leu no livro do Benihim. Aí a gente chega e fala assim: mas quais são as tuas histórias? Mas quais são as tuas experiências? Aí você fica calado porque não tem o que falar. E quem não tem experiência para contar é porque não tem vida no altar. Porque quem tem vida no altar sempre tem uma história para contar. E pensa numa coisa maravilhosa: é você sentar com o jovem que tem experiência, porque ele começa a dizer: eu estava no meu quarto, Deus falou comigo, a glória de Deus veio. Aí tu vai e conta a tua também. Aí você fica disputando para ver quem foi que teve uma experiência maior. E no final a gente não sai com inveja não, a gente sai dizendo: Deus, eu quero uma experiência maior. Deus, eu quero ver a tua glória. Mas cá entre nós é muito difícil. A gente senta para conversar e não tem Deus na conversa. Alguém já participou aqui de uma roda de conversa que nem foi planejado, só se reuniu 3 pessoas, e vocês não conseguiam levantar da cadeira de tanto chorar e sentir a presença de Deus? Aí tu fica, não tem pregador, não tem cantor, não tem conferencista, é só nós 3, porque Deus não depende de quem vem de fora para fazer aquilo que depende do que está acontecendo dentro de você. Um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. E vos digo mais: quem conhece o Senhor não depende de quem vai cantar e pregar, porque eu vos digo, observando daqui de cima, tem gente que só adora quando a cantora canta, tem gente que só adora quando o pregador fala, tem gente que só faz alguma coisa quando o pastor manda reagir. É gente que precisa ser acionada, provocada. Mas quem traz Deus do quarto para a igreja não depende de quem vai pregar e cantar, sabe quem veio adorar, sabe quem veio buscar. Coisa boa é a gente participar de um culto. Deixa eu continuar. O tempo de Abraão passou, irmãos. Agora Isaac vai construir sua história com Deus. Porque ter um pai crente não significa que você é salvo. Ele constrói sua história com Deus, vive com Deus, mas chega um dia que Isaac morre. Diga comigo: o tempo de Isaac acabou. Como Deus não conta com gente morta, Deus conta com gente viva. Deus vai contar com a próxima geração. A geração que passou pode ter feito muita coisa, mas agora é a vez de Jacó. Isaac pode ter orado, vamos falar, Isaac pode ter fundado a Assembleia de Deus, Isaac pode ter cantado, pode ter orado, pode ter ressuscitado mortos, mas agora é a vez de Jacó. Agora é a vez de Jacó ver anjo descendo sobre a escada. Agora é a vez de Jacó ter um encontro com Deus no vale de Jaboque e ver Deus tocando nele e ele ter o seu nome mudado e a sua vida restaurada. Agora é a vez de Jacó. Olhe para alguém do seu lado de novo e diga para essa pessoa: é a sua vez de fazer história. É o título do meu novo livro. É a sua vez de fazer a história. É a sua vez de dar glória. É a sua vez de pregar. É a sua vez de entrar nos presídios. É a sua vez de entrar nos hospitais. É a sua vez de viver uma vida que vale a pena e glorifique o nome de Deus. Porque quando você chegar na velhice, John Piper, ele conta algumas coisas que fizeram ele tomar a decisão de não desperdiçar a sua vida com a mediocridade. E ele conta a experiência que mais marcou a minha vida. Foi quando meu pai veio pregar numa conferência e lá havia um senhor de idade. E a igreja orava por esse senhor há muito tempo e ele não queria Jesus. Mas naquele dia, com seus 90 e poucos anos, ele aceitou Jesus como Salvador. Foram orar por ele e ele está com os joelhos dobrados, chorando desesperadamente. E a frase que sai de sua boca é a seguinte: eu desperdicei a minha vida. Eu desperdicei a minha vida. Portanto, eu não estou nem aí se nessa noite você não pular,
em chorar. Eu quero que você tome uma decisão que te faça queimar por dentro. Eu quero que você saia daqui tão convicto a fazer a sua vida valer a pena. Que esse culto não vai ser só uma festa, vai ser um lugar que Deus preparou para chamar e separar muita gente para fazer coisas extraordinárias nesse estado e fora dele. Eu quero que você saia daqui dizendo: eu nunca mais vou depender de quem vai pregar e cantar. Que vida miserável é essa que eu vivo? Você precisa se questionar: por que eu não sinto a presença de Deus? Por que todo mundo chora e eu não choro? Por que eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo? Por que Deus ainda não me usa? E você entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus: Deus, se tu tens algo na minha vida, se tu tens algo na minha vida, vem aqui, porque eu não quero desperdiçar a minha juventude com coisas que vão passar. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero viver uma vida que vale a pena. Eu quero chegar no final dos meus dias e dizer: eu vivi a minha vida inteira para a glória de Deus. Jacó escreve a sua história com Deus, mas Jacó morre. Diga comigo: o tempo de Jacó acabou. Jacó tem filhos, um desses filhos é José, e você conhece, é levado para o Egito. Lá no Egito Deus exalta ele, chega como escravo, mas se torna governador, porque 1 Samuel capítulo 2 a Bíblia fala: eu honro aqueles que me honram. Quem quer ser honrado pelo Senhor como José foi? Quem quer ser honrado? Então eu vou te dar aqui de graça o segredo do sucesso. Não precisa de 5 passos para o sucesso, 5 passos para uma vida bem sucedida. A Bíblia já está dizendo que a ser bem sucedido, honre o Senhor em todas as áreas da sua vida, porque se você honrar o Senhor também te honrará. Se você priorizar o Senhor também te priorizará. Honre o Senhor. José agora está na cadeira de governador, manda trazer sua família, e ele sabe que o povo, a sua família, não vai ficar ali para sempre. Como ele tinha intimidade com Deus, ele sabe de coisas que vão acontecer futuramente, porque quem tem intimidade não anda sem foco. Sabia o que ia acontecer, então antes de morrer, ele diz: quando Deus libertar nós, a nossa família, a nossa nação, e nos tirar daqui, levem os meus ossos e enterrem na terra da promessa, porque Deus disse que nos levaria a uma terra que mana leite e mel. Sabe o que ele estava dizendo? Uma promessa que Deus fez a Abraão vai se cumprir em vocês. Aleluia! Uma promessa que Deus fez há muitos anos atrás, mas que eles não viveram para ver o cumprimento, mas vai se cumprir em você. E eu sei que a gente tem muita dificuldade para acreditar quando a coisa é com a gente, porque se eu falar aqui para o pastor, Deus vai abençoar e honrar. Talvez pela sua maturidade o Senhor vai dizer amém, é comigo mesmo. Mas a gente que está aprendendo, normalmente a gente pensa assim: rapaz, eu não. Pode ser qualquer pessoa menos eu. Se eu falar Deus vai honrar o pastor, o Senhor vai dizer amém, glória a Deus, Deus vai fazer, Deus é fiel. Mas se eu falar Deus vai lhe dar uma mansão nos Estados Unidos, aí o Senhor diz assim: mas rapaz, não tem como. Porque a gente tem fé para fazer que Deus vai fazer na vida do outro, mas dificuldade para acreditar que Deus vai fazer na vida da nossa. Quem nunca o profeta estendeu o dedo e falou: você aí a gente faz. Aí ele diz assim: é com tu mesmo, é contigo mesmo. Pega seu dedinho assim, aponta para o seu amiguinho e fala: é contigo mesmo, é contigo mesmo. Você é complicado, mas é com você mesmo. Você dá trabalho, mas é com você mesmo. Você tem fraqueza, mas é com você mesmo. Você tem debilidade, mas é com você mesmo. Deus vai fazer na sua vida. Você precisa se apropriar disso. Eu gosto do testemunho do Luiz Hermínio, porque ele fala que está vindo das drogas, chega na igreja e o pastor dele começa a profetizar e dizer: Deus vai levantar um homem em Itajaí, e vai ser tão poderoso que as pessoas das nações virão aqui para ouvir esse homem. E ele está lá atrás em processo de recuperação. Ele levanta que nem doido
Esse homem que o Senhor está falando aí sou eu. Eu viverei essa promessa. Vai se cumprir em mim. Se você ler o livro Heróis da Fé, você vai encontrar um homem que ele pega um livro e na capa deste livro está escrito assim: o mundo ainda está para ver o que Deus irá fazer através de um homem completamente entregue à vontade de Deus. Ele fecha o livro, dobra o joelho e diz: Deus, esse homem vai ser eu. Bata a mão no teu peito. Se é covarde, não bate não. Mas quem está acreditando que Deus está falando contigo, bate a mão no peito como quem está se exibindo mesmo e diz assim: é eu vou ser o próximo pregador, eu vou ser o próximo cantor, eu vou ser evangelista, eu vou ser missionário, eu vou passar em medicina, eu vou para as nações. É comigo mesmo. José morre. Levanta-se o faraó que não conhece José, começa a aprisionar sua família. Agora eles já são multidões, mas estão sendo escravizados, torturados, trabalham muito e recebem muito pouco, são ameaçados, matam as suas crianças, enfraquecem os seus homens para que o exército não pudesse revidar. Israel está passando por essa situação. Diga comigo: geração da escravidão. Eles eram escravizados, aprisionados, mas veja só, quando Israel está dentro do Egito, eles poderiam, com a força de Deus, mudar a realidade daquela nação e fazer dela uma nação cristã. E em vez dos egípcios adorarem deuses, como diz o Salmo 115, que tem pés, mas não podem andar, mãos, mas não podem apalpar, boca, mas não podem falar, eles poderiam se converter e adorar um Deus vivo, que é onipotente, onipresente e onisciente. Mas em vez de Israel influenciar o Egito, é o Egito que influencia Israel, ao ponto deles deixarem o Deus verdadeiro para começar a adorar deuses que nada podem fazer. Essa é a sentença mais terrível, uma das sentenças mais terríveis da Bíblia, quando o Senhor diz em Jeremias para Israel: vocês trocaram a mim por coisas que não valem nada. Vocês trocaram um manancial de águas vivas para cavar cisternas rotas que águas não podem dar. Você tem trocado a sua comunhão com Deus para beijar na boca desse garoto que nem crente é. Você tem trocado a presença de Deus por coisas que são passageiras e insignificantes. Tem trocado a glória de Deus, a chance de viver uma promessa grandiosa, por conta de um pecado que te priva e te impede de crescer. Vou falar porque tem gente aqui, me ouça, que já era para você estar vivendo o auge do que Deus tem para você. Mas o Senhor está dizendo: você está paralisado, preso na sua congregação, porque você tem se envolvido com coisas que não dão fruto, não acrescentam e não te fazem desenvolver. O Senhor tem te chamado para novidade, para coisas grandiosas. O Senhor tem te chamado para viver coisas poderosas, mas você tem dito: não, Senhor, eu não consigo abrir mão disso aqui. Que facilidade é essa que nós temos de ser tão mais influenciados do que sermos influenciadores? Porque você não consegue fazer a sua amiga vir para cá para o culto de jovens para ouvir a palavra de Deus, mas daqui a pouco ela envia a música da Anitta para o teu celular e tu está ouvindo. A gente não consegue influenciar a pessoa a querer o Deus que a gente serve. Por quê? Primeiramente porque não temos Deus da vida.
Porque quem tem presença não precisa nem pregar. A vida já é uma pregação ambulante. E onde você passa, os teus amigos dizem assim: eu quero ir na tua igreja. Eles eram influenciados demais, por isso passavam por esse tempo de escravidão. Mas o Senhor tinha uma promessa, e isso durou, essa escravidão, esse momento ruim durou, até que Deus levantou um homem. O nome dele é Moisés. Me ouça, tem coisas que só duram até Deus levantar alguém. Tem coisas que só duram até Deus levantar alguém. Levante a sua mão para receber essa palavra. Você é a pessoa que Deus selecionou para pôr fim a algumas situações de escravidão, algumas maldições da tua casa e dessa cidade. Mas você é a pessoa que Deus selecionou, porque Ele está dizendo: durou até eu te levantar, durou até eu te levantar, porque a partir dessa noite Deus está te dando poder para ser libertador, para ser aquele que carrega a palavra, aquele que levanta a tocha. Durou até você. Meu Deus, já está tarde. 10 minutos. Essa geração, Deus pega Moisés, tira eles do Egito, a fim de levar a Canaã. Mas eles estão no deserto, e no meio do deserto eles morrem, não chegam à terra prometida. Somente 2 chegam lá, que saíram do Egito. Quem são eles? Quem são eles? Josué e Caleb. Os demais que haviam saído do Egito no meio do deserto, porque o tempo acaba e a sua vida tem prazo de validade. Só que esses que morreram reproduziram no deserto, e no deserto nasceu crianças. Essas crianças eu chamo eles de geração do avivamento. Porque adivinhe quão poderoso é uma menina de 9 anos chegar para sua mãe israelita e dizer: mamãe, por que é que meu corpo cresce junto com o sapato? É um rapaz de 13 anos chegando para o pai e dizendo: papai, o que é essa coluna de fogo que está rodeando o arraial? O que é essa coluna de nuvem que protege a gente do calor? Imagine uma criança chegando para sua mãe e dizendo: mamãe, por que é que lá na nação da minha amiga eles passam fome, mas aqui 6 horas da manhã cai comida do céu? Porque você não é como todo mundo é, e nem faz parte de um povo qualquer. Você serve um Deus que o nome dele é Jeová Jireh, o Deus da providência, o Deus que cuida, o Deus que zela. É porque você serve um Deus que o nome dele é Jeová Nissi, a bandeira do seu povo, a bandeira da igreja. É porque você serve um Deus que o nome dele é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Por isso recebe essa palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor Sabaote, o Senhor dos exércitos. Fique em pé comigo. Acho que a gente continua isso aqui amanhã de manhã. Geração do avivamento, porque, rapaz, a menina cresceu, olhou para dentro, do lado de fora está uma coluna de fogo. Aleluia! Viram Deus, tiveram experiências extraordinárias com Deus. Deus descia no monte. Oh glória! Geração do avivamento. Quem é que já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? Diga amém.
o William Seymour, o negão, numa época de segregação racial, mas começou a pregar em um tempo em que há muito tempo não se ouvia falar do batismo com o Espírito Santo, a não ser do avivamento do país de Gales que havia acontecido, e eles estavam indo na expectativa. Aconteceu no país de Gales, pode acontecer aqui também, pode acontecer aqui também. Então eles vão para uma casinha de madeira, de palha, era um celeiro, e eles querem buscar o que? Avivamento. Qual é o tema de vocês? Digam comigo. Avivados para uma missão. Eles começam a buscar avivamento, mas todo avivamento tem como resultado salvação de almas e amor pelos perdidos. Quando eles começam a buscar avivamento, diferentemente da juventude, da liderança brasileira, em sua grande parte, eles não fazem balada gospel. Para o avivamento vir, eles não fazem um cartaz convidando o jovem dizendo: vem novinha. E vocês são cientes do que eu estou falando. Para o avivamento vir, eles não colocam fumaça, nem jogo de luz, e nem traz gente para cá que não tem a ver com a nossa doutrina. Para o avivamento vir, eles não trazem o mundo para dentro da igreja, e nem colocam blocos de carnaval gospel no meio da rua. Para o avivamento vir, eles só fazem uma coisa: o quê? Orar. Gente, precisa de muita coisa não, é só orar, é só orar. Eu já participei de culto debaixo de mangueira, de árvore, que não tinha som, microfone nem banda, mas tinha coração quebrantado e oração, e a glória de Deus vinha sobre aquele lugar. Nós estamos entrando em uma vibe em que a gente está participando de cultos que mais parecem museus, ou mais parecem até teatro, em que a gente vai para se apresentar, e quando a pessoa canta, ela canta tão bem que a gente quer aplaudir. É diferente daquele povo que canta e não consegue terminar o louvor de tanto chorar e sentir a presença de Deus. Como a irmã que canta, e quando ela canta, a gente fica acabado no banco sentindo a presença de Deus. Sabe por quê? Com a oração tem poder. Os nossos pais da fé diziam: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. O nível de vida que você tem com Deus e manifesta no culto está correlacionado à vida de oração que você tem dentro do seu quarto. Se não tiver oração em casa, não tem poder na igreja. Se não tiver oração em casa, não tem poder na hora de cantar. Se não tiver oração em casa, não tem poder na hora de pregar. Mas quem tem vida de oração, quando canta é diferente, quando adora é diferente, quando prega é diferente. A gente só precisa orar. Quem ora faz história. Quem ora vive uma curta vida com significados eternos. Quem ora vive uma única vida com um legado que perdura por gerações. Até hoje a gente fala de Abraão. Tem gente que quando morrer, a única coisa que a gente vai dizer de boa é que era crente, e a gente vai ficar se perguntando o que foi que a pessoa fez de boa. E tem gente que só se torna bom depois que morre, né? Mas tem gente que quando morrer, a gente vai sentar e no funeral vai sentir a presença de Deus, porque a gente vai dizer: lembra os evangelismos que fazia, lembra como tinha Deus na vida, lembra como era uma bênção, quando aquela irmã cantava, podia estar frio do jeito que estava, mas a glória de Deus descia. Quantas almas ela ganhou? Tem gente que vai se levantar e dizer: rapaz, eu aceitei Jesus porque essa irmã foi me visitar na rua, eu aceitei Jesus porque aquele jovem foi na minha casa, hoje eu estou crente porque esse irmão aí, ele se importou com a minha alma e pregou o evangelho para mim. Essa geração do avivamento morreu, e os seus filhos viveram o cumprimento da promessa. Mas ao viver o cumprimento, a Bíblia diz: eles deixaram o Senhor, não conheciam o Senhor,
E por isso Deus os entregou na mão dos seus inimigos. Eu acabo aqui. Porque se você não conhecer o Senhor, a sua vida será insignificante. E no dia do juízo, do encontro com Deus, não vai importar quantos doramas você assistiu. Porque tem gente que chora assistindo Pousando no Amor, mas até agora não derramou uma lágrima na presença do Senhor. Tem a menina que tá falando assim, fala Deus, não é contigo mesmo. Não vai importar para Deus quantas bocas você beijou. Não vai importar para Deus o quanto de série que você assistiu. Não vai importar para Deus o tanto de dinheiro que você ganhou. Não vai importar para Deus se você era bonitona que todo mundo queria. Não vai importar para Deus se você fazia academia para chamar a atenção de todo mundo. Não vai importar para Deus o que você fazia que é efêmero. O que vai importar para Deus é se você viveu a sua vida para ganhar almas e glorificar o nome dele. E eu tenho por onde tenho passado convocado a minha geração como grito de socorro, e eu vos digo, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Essa menina que é fácil, que todo mundo pega, daqui 3 anos é aquela que engravida e envergonha o evangelho. Esse rapaz que não quer saber de Deus, daqui 3 anos está nas drogas. E não é maldição não, é constatação de observar. Levante a sua mão. Você não vai envergonhar o evangelho. Aleluia! Deus vai ser glorificado na tua família. Deus vai ser glorificado no teu casamento. Deus vai ser glorificado no teu emprego. Deus vai ser glorificado através do teu ministério. Tu não vai envergonhar o evangelho. Tu vai dar prejuízo para o inferno. Por isso eu quero orar nessa noite para encerrar. Eu sei que já está tarde, mas eu vos digo, eu sempre faço isso. Se você quer continuar na mediocridade, fique no seu lugar. E quem está entendendo o que eu quero dizer já vai começar a sair do lugar. Se você quer viver uma vida normal, fique aí no seu banco. Se você quer ser um jovenzinho qualquer, fique aí onde você está. Se você quer viver uma família qualquer, um emprego qualquer e ter uma vida normal, fique aí aonde você está. Se você quer ser Deus de si mesmo, fique aonde você está. Mas se você quer fazer história, se você tem se sentido incomodado e você tem dito, precisa ser mais do que isso. Precisa ser mais do que ensaiar indo para cantar. Precisa ser mais do que esse monte de sábio que a gente faz. Precisa ter mais do que só ir na igreja. Aleluia! Eu quero viver uma vida que glorifique o teu nome. Eu quero ser efetivo. Eu quero ser relevante. Eu quero ser objetivo. Eu não quero andar em círculos. Eu quero caminhar rumo ao teu propósito. Eu quero caminhar para o alvo. Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero que alguém olhe para mim e enxergue a tua glória. Eu quero ser diferente. Eu quero ser alguém que Deus pode contar comigo. Entregue a sua vida para Deus agora. Até hoje você só era crente. Agora você é selecionado. Até hoje você só era o jovem do conjunto. Hoje você vai tomar uma posição. E não adianta
adianta me enganar não, que eu sei de 50 que vem à minha frente, mais ou menos só uns 5, daqui uma semana ainda vão estar decidindo. Tem gente que quarta-feira não vai estar sentindo mais nada. Só que Deus não precisa de um exército covarde, mas conta com Davi corajoso. Eu não sei quantos serão aqui na frente de verdade, que estão tomando nessa noite a responsabilidade de viver para a glória de Deus. Mas é com você que Deus vai contar. Entregue a sua vida agora. Diga a Deus, eu prefiro a morte do que uma vida sem tua presença. Viver sem dar frutos é viver em morte. Respirar sem ganhar almas não tem significado. E enquanto você entrega para Deus esse sacrifício, receba fogo do céu sobre a sua cabeça. Quando penso que já vivi tudo que eu tinha pra viver. Tem gente aqui que o Senhor está dizendo: a tua vida começa hoje. Eu sempre chego e digo, até hoje você existiu. ainda tem muita coisa pra acontecer. A partir de hoje a vida vai acontecer. A minha chora é baçaia. Seja renovado, seja cheio do Espírito Santo. Receba a presença de Deus. Receba um momento para viver uma grande missão. Mesmo que o tempo da espera esteja dizendo que sua vez passou, escute agora a voz daquele que te chamou, daquele que te enviou, dizendo, levanta a mão para receber. você vai testemunhar, você vai se alegrar mais uma vez. Receba na nova paz, porque o céu ainda tem mais. Você vai testemunhar mais uma vez, você vai se alegrar mais uma vez, e não vai voltar para trás, mas vai seguir em frente, porque o céu tem mais. Meu Deus, tu vai começar a viver as maiores experiências da tua vida. E mesmo que o tempo da espera esteja dizendo que sua vez passou, escute agora a voz daquele que te chamou, daquele que te enviou. Quantos querem assim? Levanta a mão e adore. Você vai testemunhar, você vai se alegrar. Receba na paz, porque o céu tem mais. Você vai testemunhar. Recebe agora, pega, renova em nome de Jesus. E não vai voltar para trás, mas vai seguir em frente. Levanta a sua mão, recebe graça para seguir, para avançar. Mais do que eu penso ou planejo, muito mais até do que eu mereço. O céu tem mais, tem muito mais. O céu tem mais. E quando penso que tudo acabou, Deus mostra que é só o começo, porque o céu tem mais, tem muito mais. Toma posse hoje, toma posse. Tem muito mais.
Amém, amém, amém. Já está totalmente entregue. Seja bem-vindo àqueles que irão revolucionar o estado do Pará e as nações. Abaixa a mão rapidinho. Tem alguém em nosso meio que ainda não serve ao Senhor, que está afastado? Levante a sua mão. Só se tem alguém afastado em nosso meio. Tem alguém? Tem alguém atrás que está afastado? Ok. Tem alguém que ouvindo essa palavra, mesmo sendo crente ou não sendo, mas entendeu que precisa fazer uma aliança nova com Deus essa noite? Vem aqui à frente agora. O irmão está aqui, o primeiro. Dobra o seu joelho. Você vem e dobra o joelho. Mas estava aí na frente, vai mudar o Brasil. Muitas reconciliando irmão. Porque quando tem conserto tem fogo. Quando tem arrependimento sincero, tem perdão genuíno e a glória de Deus desce. Ainda tem pessoas que precisam vir aqui agora. Quando eu ouvi essa palavra, eu percebi que nem crente eu era de verdade. Eu preciso fazer uma nova aliança com Jesus. Vem agora. Amém? Agora toda a igreja, estenda a mão para cá. Senhor, nós queremos te louvar. Nós queremos declarar, Senhor, que nós viveremos os maiores congressos da nossa vida dentro de um quarto com a porta fechada. Senhor, perdoa os nossos irmãos que aqui estão. Nós, como parte de um mesmo corpo, liberamos sobre eles, Senhor, teu perdão. Que o Senhor os receba nesta hora em nome de Jesus. Recebe as nossas vidas também. Queremos ser alguém que o Senhor pode contar. Senhor, eu sei que tem gente aqui que vai começar a descobrir talento que nem sabia que tinha. Tinha coisa que essa pessoa fazia escondido, escrevia escondido, fazia umas composições que não mostrava pra ninguém. Deus vai começar a mostrar, vai começar a sair pra fora. Continua nos abençoando, Pai. Nós acreditamos que uma vida com Deus não se baseia numa festa, mas ela pode começar a partir de uma festa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Agora levanta a mão direita assim, levanta a esquerda também e aplauda o nome do Senhor Jesus, porque a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder e a adoração, porque Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é grande e Ele acredita em você. Glória, aleluia, aleluia. Deus continue abençoando o nosso pregador. Vai estar amanhã pela manhã também? Amém, glória a Deus. Então todos são convidados. Queremos agradecer as caravanas que estão aqui conosco.